O Jornal da Justiça está de volta para falar da sessão plenária do STF, que hoje foi realizada pela manhã. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou o trabalho dos ministros e nos traz agora as informações da sessão. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Na pauta da sessão plenária de hoje estavam previstos 6 processos e os ministros julgaram os 6. Entre eles, os ministros decidiram que livros, jornais e periódicos não estão livres da cobrança do fim social. A maioria dos ministros entendeu que o fim social não tem natureza de imposto e, por isso, não é atingido pela imunidade tributária. E no começo da manhã de hoje, os ministros também decidiram que o Ministério Público pode representar contra irregularidades em propaganda partidária gratuita. Veja os detalhes na reportagem. A decisão foi tomada durante a análise de uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Ele questionava a expressão que somente poderá ser oferecida por partido político, acrescentada à lei dos partidos políticos e que, segundo ele, afasta a legitimidade do Ministério Público para representar contra irregularidades existentes na propaganda partidária gratuita. Para o Procurador-Geral da República, essa alteração desrespeita a Constituição Federal. Ao explicitar que somente poderá ser oferecida a representação por partido político, subtraiu essa legitimação do Ministério Público em clara ofensa, ao ver da Procuradoria-Geral, aos artigos 127 e 129, segundo da Constituição da República. Afinal, cabe ao Ministério Público a adoção de todas as medidas necessárias na defesa da ordem jurídica e do regime democrático. O relator da ação, ministro Luiz Fux, votou no sentido de que a expressão seja mantida, mas se dê interpretação para reconhecer que não está afastada a legitimidade do Ministério Público para a propor contra a propaganda partidária irregular. Quando a sentença de modo, 2 são os legitimados para o ajuizamento da reclamação. Somente não exclui a participação do Ministério Público. Incluir também como ratio decidente o esclarecimento de que somente, efetivamente, até então, pela jurisprudência do TSE, ele não tem excluído a legitimidade. Agora, se nós julgarmos improcedente a ação declaratória de inconstitucionalidade, aí realmente nós vamos interpretar um não somente como somente. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. O TSE vem reiteradamente fazendo uma interpretação teleológica desse dispositivo, dizendo que esta redação não exclui a atuação do Ministério Público, porque ela decorre diretamente do texto da Constituição. Apenas o ministro Teori Zavascki votou pela retirada da palavra somente do texto da lei, por considerá-la inconstitucional. A exclusividade que ela confere aos partidos políticos, notadamente porque exclui a legitimação do Ministério Público, assegurado no artigo 127 da Constituição, que é autoaplicável. Ora, a se atender o pedido na extensão como formulado, importaria excluir do ordenamento jurídico mais do que o indispensável para corrigir o vício. Voto pela procedência, em parte do pedido, para declarar a inconstitucionalidade da expressão, apenas da expressão somente, constante do artigo 45, parágrafo 3º da Lei 9.096. Bom, em dia de sessão plenária, é dia de receber aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a advogada Gisele Reis. Doutora Gisele, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde. Antes da sessão plenária dos ministros começarem a votar, houve uma sessão administrativa, que foi televisionada também. Isso é incomum, né? É verdade, Fred. Foi feita uma sessão administrativa que teve uma finalidade específica. Essas sessões elas estão previstas dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E, nesse caso em especial, foi para a escolha dos integrantes que devem ser indicados pelo Supremo Tribunal Federal para comporem o Conselho Nacional de Justiça e o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Nesse sentido, os ministros, então, se reuniram, fizeram uma votação secreta e foi escolhido, em relação ao ao desembargador do Tribunal de Justiça, que deve ser indicado pelo Supremo Tribunal Federal, foi escolhida a desembargadora Ana Maria Amarante Brito, que ela é uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E também para compor o CNJ, uma juíza, a doutora Débora Ciotti, também foi escolhida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria, para integrar o CNJ. Em relação ao CNMP, foi escolhido um juiz, o juiz do Estado do Pará, que é o doutor Leonardo Duarte.
também integra. Então, essa escolha, inclusive, ela foi feita levando-se em consideração o edital que foi promulgado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aqueles juízes que desejassem participar, integrar tanto o CNJ quanto o CNMP, enviassem os currículos, e foi dentro desses currículos que foram enviados que esses nomes foram escolhidos. Vamos voltar a falar da reportagem da Ana Paula Ergang sobre a votação de hoje, lá da sessão plenária do Supremo, e a gente viu que com a decisão dos ministros, o texto da lei permanece o mesmo. A frase dizia: somente partidos políticos poderiam representar contra supostas irregularidades em propagandas políticas. Como é que ficou agora? Fred, exatamente a lei, e essa lei foi alterada com a chamada mini-reforma eleitoral, passou a dispor que somente partido político teria legitimidade para representar em relação a propagandas eleitorais. O que os ministros, então, decidiram? Que entenderam por julgar parcialmente procedente essa ação direta de constitucionalidade no seguinte sentido: permanece a expressão da forma como está escrito, então o texto da lei permanece o mesmo, continua essa expressão da forma como está escrita atualmente na legislação, mas a interpretação que deve ser dada para esse dispositivo é aquela que não afasta a legitimidade do Ministério Público para poder atuar nessas situações. E isso decorre do quê? Decorre do próprio texto constitucional, porque a Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos individuais indisponíveis. Então, os ministros entenderam que esse dispositivo no texto constitucional, ele é uma norma de aplicabilidade imediata, é uma norma efetiva que não depende de nada além para ser efetivamente aplicada. Por essa razão, esse texto, ele foi declarado, a interpretação que exclui a legitimidade do Ministério Público, ela é entendida como inconstitucional. Mas mantendo só essa palavra somente partidos políticos, não pode gerar ainda mais algum tipo de interpretação diferente da que os ministros tomaram? Não, porque essa técnica utilizada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma técnica no seguinte sentido: olha, permanece o texto, mas ele só é constitucional se for interpretado, levando-se em consideração que essa legitimidade não exclui a legitimidade do Ministério Público. Então, é somente dentro disso que os ministros efetivamente decidiram é que a norma é constitucional. Eles declararam parcialmente procedente a inconstitucionalidade, sem redução do texto, desde que a interpretação que seja dada para esse dispositivo seja exatamente essa que eles decidiram, ou seja, não afasta a legitimidade do Ministério Público. Além desse julgamento, teve um outro também de uma ação, direta de inconstitucionalidade, questionando uma lei que vem lá do Rio Grande do Sul, né? É uma lei do Rio Grande do Sul e também teve uma outra de uma lei do Rio Grande do Norte. Em relação à lei do Rio Grande do Sul, os ministros entenderam, até levando-se em consideração uma súmula vinculante que trata sobre a proibição do nepotismo, e isso tudo em consonância com o que diz a Constituição Federal, que estabelece que o acesso ao cargo público, via de regra, se dá por meio de concurso público e que os cargos de chefia, assessoramento e direção, eles podem até ser assumidos por meio de cargos em comissão. Então, nesse sentido, foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição Estadual